assunto desse bimestre é imperialismo. O imperialismo também é chamado de neocolonialismo. Por que isso? Toda palavra que começa com esse radical neo é novo, novo alguma coisa. Então, o imperialismo é um novo colonialismo. O que é isso, gente? Esse novo colonialismo é a busca por colônias. Assim como a época lá da descoberta das Américas, da descoberta do contorno da África, era chamado de colonialismo. Então, o colonialismo era a busca por colônias no continente americano, na África e até chegar na Índia. Então, esse colonialismo aconteceu no século XIV, XV e XVI. Nesse momento da história, no século XIX, que começa o neocolonialismo, é muito parecido, é uma busca por colônias também, só que ele é uma coisa é novo, ele é repaginado, ele é revisado. Então ele é chamado de imperialismo ou um novo colonialismo. Qual é a diferença entre o colonialismo lá do século XIV e XV e o neocolonialismo do século XIX? A mão de obra. Lá no século XIV, XV e XVI, a mão de obra era uma mão de obra escrava. E não existia indústrias ainda. Então não existia a busca por mercado consumidor. No neocolonialismo, que também é chamado de imperialismo, a mão de obra é uma mão de obra barata. São pessoas que ganham pouco, mas que possuem salário. Por quê? Porque os países colonizadores, os países metrópole, são países altamente industrializados. Então, eles precisam de mercado consumidor, eles precisam de pessoas que comprem os seus produtos. Por isso que não é mais mão de obra escrava. Então, o imperialismo ele é uma busca por colônias, por isso que ele também é chamado de neocolonialismo, mas para suprir matérias-primas, mão de obra barata e mercado consumidor. Eu sempre gosto de trabalhar com vocês através de imagens, que eu acho que a imagem ela ensina bastante. Essa daqui é uma ilustração de um jornal francês que está mostrando um oficial alemão e um oficial francês na África, no Congo. Vocês estão vendo as pessoas que estão abrindo o caminho no pântano? São pessoas negras. Porque a África, né, como vocês sabem, é um continente de etnias negras e os europeus dominaram essa região, colonizaram essa região, explorando as matérias-primas e a mão de obra das pessoas que viviam ali. Nessa outra imagem, nós temos um mapa do mundo, mas que está mostrando especialmente o Império Inglês. Então, o nome imperialismo vem da palavra império, que era colonizar outros lugares, formar colônias para explorar a mão de obra barata, a matéria-prima e o mercado consumidor, formando um verdadeiro império industrial. A maior potência imperialista foi, no século XIX, a Inglaterra. Então, esse mapa está mostrando essa região colonizada pela Inglaterra. Tem um zoom aí no mapa para a gente ver melhor. Então, está aqui a região do Reino Unido, né, Inglaterra, Escócia, Irlanda, né, a região da Grã-Bretanha, e tudo que está pintado de rosinha aí nesse mapa, né, aqui a região da América do Norte, Ilhas do Caribe, o sul da África, esse territóriozinho aqui da África também, a Índia, a Oceania, toda essa região eram colônias da Inglaterra, colônias da Grã-Bretanha. Então, a Inglaterra foi o maior império, a maior nação imperialista do século XIX. E quais eram as justificativas para esse imperialismo? Eles diziam que esses povos dominados eram povos bárbaros, povos sem civilização, sem cultura, atrasados, e que eles estariam levando a civilização para esses povos atrasados, nem que fosse na base da guerra, nem que fosse na base da matança, mas eles queriam levar a civilização. Essa missão civilizadora de levar o progresso para essa população que eles chamavam de atrasadas era justificativa para esse imperialismo.
E essa justificativa ela estava pautada em duas teorias bastante importantes para a gente conversar. A primeira delas é o darwinismo social. O que é esse darwinismo social? É uma interpretação incorreta, preconceituosa da teoria da evolução do Darwin. Então vamos relembrar. Segundo a teoria da evolução do Darwin, todas as espécies, animais e vegetais, evoluem de formas mais simples para formas mais complexas. Nesse ponto, o ser humano seria uma evolução de várias espécies até chegar no Homo sapiens sapiens, que somos nós. Nós temos hoje no planeta Terra apenas uma raça humana, que é a raça Homo sapiens sapiens, que somos nós, certo? Essa é a teoria da evolução do Darwin. Porém, o darwinismo social interpretava de maneira incorreta. Eles diziam o seguinte, que na evolução das espécies humanas, o branco europeu seria superior, seria ainda mais evoluído, certo? Então, essa teoria deu origem a uma pseudociência chamada de eugenia. O que é essa pseudociência? Por que é pseudociência? Porque, embora eles fizessem toda uma metodologia científica, ela foi desmentida mais tarde pelas pesquisas de engenharia genética, pela genética. O que era essa eugenia? Era justamente um estudo medindo crânios, tamanhos de ossos, para provar que a etnia branca europeia seria superior às demais. Porém, estudos genéticos desmentiram esses cálculos matemáticos eugênicos. Por quê? Pela genética, nós somos todos iguais. Geneticamente, o nosso DNA é o DNA de Homo sapiens sapiens, todos nós, independente da cor de pele, da cor de olho, de cabelo, enfim. Né? Então, o que nos diferencia por fora é a nossa etnia. Nenhum de nós é superior ou inferior ao outro. Então, os estudos de genética desmentiram essa pseudociência chamada eugenia e comprovou que o darwinismo social é nada mais nada menos do que uma ideia preconceituosa. Porém, no século XIX, muita gente acreditava nisso. Então, essa crença de que o branco europeu seria superior acabava dando força para essa conquista de colônias na África, na Ásia e na Oceania. Tá certo? Queridos, qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Um beijo!